Bom, como eu falei, o monopólio do púlpito na sexta-feira não é meu. De vez em quando eu vou estar ministrando, porque eu não consigo ficar sem falar, né? Mas assim, você vai ter bastante gente ministrando e abençoando a gente. E hoje Fernandinha vai estar ministrando a gente novamente. Não precisa mais apresentação. Ela é membro dessa igreja. Amém, Cláudia. Peguei pelo pé ela agora, na frente de todo mundo, eu não podia responder outra coisa. Glória a Deus. É sempre um prazer, né, a gente falar do Senhor, das coisas de Deus, é tremendo. Eu quero pedir para a igreja abrir as Bíblias em Daniel, capítulo 6. E é interessante que ontem na madrugada, né, eu fui buscar o Senhor para poder me dar a inspiração para falar a respeito do que trazer hoje. E aí eu fui buscar, e aí eu encontrei esse texto de Daniel. E aí eu orei, meditei, chorei, porque a palavra de Deus é sempre tremenda. E aí hoje, durante a tarde, eu estava já ligada, né, com o pensamento ligado naquilo que o Senhor falou comigo e tudo. Aí eu estou com controle. Aí estava passando um filme a respeito da Bíblia. E quando eu fui ver, estava exatamente falando a respeito de Daniel, exatamente o pedaço que eu vou falar. Aí eu falei, oh, meu Deus, é tremendo. E o pastor agora há pouco falou também um pouco de Daniel. Eu falei, amém, Jesus. Então, confirmação. Daniel 6, versículo 10. Tá. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Passo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Passa, amor. Então responderam ao rei, dizendo: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. 14. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso aqueles homens foram junto ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer não se pode revogar, não se pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu confiastes, o teu Deus quem tu continuamente serve, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso
que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isso faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Amém? Amém. Tremendo. Muito tremendo. É um texto que todos nós conhecemos, mas é um texto que fala de oração. E essa oração, ela reflete na vida de Daniel de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, onde o poder de Deus se manifestou de uma forma que espantou a todos que estavam ao redor dele, e acredito até o próprio Daniel. Não pelo poder, mas por aquilo que realmente aconteceu, que foi algo muito sobrenatural, muito forte, muito tremendo. E aí, amados, nós vamos hoje falar de oração, que o culto é culto de oração. E nós vamos falar a respeito de ter uma vida de oração, de ter uma vida como prática diária, de ter a oração como prática diária, de ter a oração como fazendo parte realmente das nossas vidas, integrante das nossas vidas, aprendendo lições com a vida de Daniel. No versículo 10, volta lá. No versículo 10, está falando, quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o que acontece? Todos sabem, houve um edito do rei, o rei ali foi enganado por outras autoridades que também governavam juntamente com Daniel, para pegar Daniel em algo em que, de alguma forma, pegar Daniel no erro. Então eles, como não encontraram nenhuma forma de pegar Daniel no erro na sua conduta, então eles procuraram pegar Daniel na sua fé. E o edito do rei foi que durante 30 dias ninguém podia orar, a não ser que a oração fosse feita para o rei. E o rei, na sua, vamos colocar, no seu orgulho, aceitou uma loucura dessa, né? E existia uma tradição que a lei dos medos e dos persas, essa lei que depois que o rei ele selava com seu anel, essa lei ela não poderia ser revogada, não poderia voltar atrás. É tanto que foi citado várias vezes, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, não podia voltar atrás. Então, depois que o rei ele aceitou aquela opinião dos aquelas pessoas que estavam ali com eles, né? Ele viu que ele fez besteira, né? E aí
Mas Daniel, olha a atitude dele. Você vê, ele ouviu que o edito tinha sido feito, já tinha sido avisado para todos que não se podia fazer oração durante 30 dias a nenhum Deus que não fosse o rei Dario, que ninguém poderia se prostrar nem se dobrar diante de ninguém, a não ser que fosse ele. E aí nós vemos a atitude de Daniel, olha só, ele foi totalmente ao contrário. Ele falou, quando Daniel soube que o edital, né, estava assinado, o que ele fez? Ele fez exatamente ao contrário. Ele fez exatamente, foi na contramão do que o rei tinha feito, falado, o edito lá tinha sido publicado. Então ele entrou na sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e fez normal, como ele estava acostumado a fazer, como diz no final do versículo, como ele estava acostumado a fazer. Aquela sentença, aquela ordem, para ele não teve diferença. Ele não sentiu medo, ele não deu a mínima, na verdade, para aquele edito do rei, porque ele era um homem de oração. Ele sabia o Deus que ele servia e ele sabia que o rei Dario não era Deus coisa nenhuma e que ele não ia se prostrar diante de Dario coisa nenhuma. Ele sabia quem era o Deus dele e não importava qual fosse o edito do rei, ele ia continuar se prostrando diante do único e verdadeiro Deus. Amém? E glória a Deus por isso. Então, assim, a palavra que está escrito na Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, o Senhor Deus nos deixou, é para ensinamento, para as nossas vidas, é para meditação, é para que a gente venha aprender com as ações, com as atitudes desses homens, heróis da fé, que temos aqui na palavra. Então, o que podemos extrair dessa história, essa história da Cova dos Leões, desse pedaço, principalmente de Daniel? Nós percebemos que trazendo para nós nos dias de hoje, muitas das vezes, nós não temos uma vida de oração como Daniel tinha. Amém? Porque o que acontece? Hoje em dia nós vivemos uma vida muito cheia, muito atarefada, demais, porque não dá tempo para nada. Quer dizer, ao contrário, dá tempo para tudo menos por nada. Exatamente ao contrário. Eu vi um post que colocaram no Facebook, que uma pessoa colocou que lá no grande dia do julgamento, Deus vai usar o Facebook e a gente social das pessoas. Dizendo que ele vai colocar assim, ó, você nunca vai poder dizer que você não tinha tempo para mim, porque o tempo que você ficou no Facebook, olha aqui o tempo que você ficou no Zap, olha aqui o tempo. Aí eu falei, Deus, você é tremendo, né? Você é forte. Vai usar contra nós na internet. Assim, se a gente quer brincando, mas vamos parar para analisar a nossa vida. A gente só vai buscar Deus quando está apertado. Cadê o nosso prazer em estar com o Senhor? Cadê a nossa atitude de buscar o Senhor quando tudo está bem, mas no sentido de glorificá-lo e de adorá-lo, porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, muitas coisas, entendeu? Que está errado nas nossas vidas. Essa é que é a verdade. E eu não estou falando para você, apontando para você, não. É assim, né? Quando a gente aponta para você, tem um outro apontando para mim. Porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela corta aí e corta aqui. Porque eu também vivo nesse mundo igual vocês. E nós, todos estamos sujeitos a viver essas coisas. Não estou dizendo que você não tem tempo e eu tenho tempo. Não, não é isso. É porque eu também preciso aprender e colocar em prática aquilo que Daniel tem feito. Daniel, quando ele soube o que acontecia ali em seu redor, ele simplesmente, ele sabia que a sua vida estava em perigo, mas ele não deixou de orar e, pelo contrário, ele procurou Deus em oração. E ele, vamos colocar assim, é o Salmo
Mas ele sabia que se o Senhor não o guardasse, ninguém mais poderia o guardar, até mesmo porque ele já tinha presenciado a história que havia acontecido anos antes com os seus amigos Sedraque, Mesaque e Abednego. Ele viu o que aconteceu com seus amigos, que de certa forma era uma história parecida com outro rei, mas que também foram homens jovens naquela época, que não se prostraram diante de um edito do rei também. E foram tremendamente livrados pelo poder do Senhor, da mesma forma. Então ele via o poder de Deus e ele sabia o Deus que ele cria. Então aquilo não o assustou, né? Então, isso trazendo para as nossas vidas, é onde a gente tem que colocar em prática. Quando vier o medo, quando vier a aflição, quando vier a dúvida, quando vier a dor, a angústia, a tristeza, a notícia má, é para onde que a gente tem que correr? Conforme Daniel fez, ele correu para dentro do quarto dele e ele estava praticando uma coisa que o Senhor Jesus falaria lá na frente: entra para dentro, né? Entra no teu quarto e fala com o teu Deus que está em secreto, que ele vai te ouvir. E foi isso que Daniel já praticava, muitos anos antes do que o Senhor Jesus ele falaria lá séculos à frente. Ele já fazia. E não era nem mandamento, era dele. Ele era um homem de Deus. Ele tinha prazer e desejo de estar na presença do Senhor 3 vezes ao dia. E eu creio até como mostra o texto e a vida de Daniel, nós vemos que ele era um homem dado à oração. Então, de repente, ele fazia isso até mais que 3 vezes, né? Então, isso é para a gente aprender, para a gente tomar como lição, tomar como exemplo, como experiência para as nossas vidas. E entrar em casa, conforme diz aqui o texto, e nos recolher para buscar somente o Senhor, diz respeito a buscar o Senhor em secreto. E o Pai que nos ouve em secreto nos recompensa. E o que é interessante é que nós buscamos a Deus em secreto, mas o livramento, a recompensa, ela vem de maneira pública. Amém? A gente busca a Deus no secreto, mas a glória dele vem para todos verem. E isso é maravilhoso. Porque Deus, quando ele nos abençoa, ele não abençoa a gente ali no secreto, no escondidinho, não. Pelo contrário, ele nos abençoa para que todos que estão à nossa volta possam reconhecer que foi ele que fez. Foi ele que operou. E isso é tremendo. Vale a pena a gente ir para o secreto com o Senhor. Vale a pena a gente ter o nosso tempo com Deus. É como eu falei da última vez que eu preguei, não só para pedir, mas ter prazer em estar na presença do Senhor, ter prazer em buscar a face dele e ter prazer em estar com ele. Nós temos prazer em estar com amigos, ir num churrasco, num almoço, com a família, bater um papo no Zap com quem quer que seja. Mas não temos prazer de estar com o nosso Deus, em bater um papo com o Senhor? Porque o que é oração, amados? Oração é falar: Senhor, senta aqui, eu quero conversar contigo. Eu quero falar da minha vida. O pastor falou na quarta-feira a respeito do Senhor, ele fazia a pergunta, né? O que queres que te faça? Jesus, ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer que a gente fale com ele. Ele quer que nós venhamos até ele e vamos bater esse papo, vamos conversar. Nós percebemos isso nas orações, nós percebemos isso nos textos da Bíblia, que ele quer que nós venhamos a ele e a gente venha ter essa intimidade com ele. Ele quer isso, ele gosta disso. Apesar de ele ser onisciente, apesar de ele ser onipotente, ele quer, porque ele gosta de estar conosco. Ele quer a nossa presença. E o problema, que eu acho que isso entristece o coração de Deus, é que ele percebe que muitas das vezes a gente prefere estar com quem quer que seja do que estar com ele. Eu acho que isso entristece o coração de Deus.
porque Ele nos ama com um amor incomparável. E é triste para alguém que ama, não é isso? Querer estar com aquela pessoa e a pessoa não querer estar com ela. Não é verdade? Então, que venhamos refletir, e se nós não temos esse prazer e nem essa prática, que venhamos a pedir o Espírito Santo para gerar em nós esse desejo de estar na presença do Senhor, de ter um secreto com Deus, de ter o nosso tempo com Ele, não só para pedir, amados, não só para pedir. Ele vai suprir as nossas necessidades? Vai suprir, mas Ele quer contato, Ele quer conversa, Ele quer que nós sejamos seus amigos. É que Ele fala, o Senhor Jesus, Ele fala: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Amém? É tremendo, né? E aí, nós pensamos assim, por que, voltando para o texto, por que as janelas do quarto de Daniel estavam abertas para o lado de Jerusalém? Veja bem, Daniel estava exilado lá na Babilônia desde a sua juventude. Pelo que eu estudei, Daniel aqui já estava por volta de 80 anos de idade quando isso aconteceu. Ele já era idoso. Muitos não sabiam. Eu fui falar para o Cláudio hoje: Cláudio, você sabia que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já tinha quase 80 anos? Ele pensava... Pelo menos é o que a minha Bíblia de estudo diz, né? Então, ele já era idoso. Então, assim, ele passou a sua vida toda na Babilônia exilado, longe da sua terra natal. Olha quanto tempo ele já tinha sido levado para a Babilônia. Mas o seu costume, mas não era só um costume, já era dele, já era uma prática sincera e verdadeira. Não era uma coisa mecânica que ele fazia de orar 3 vezes ao dia. Não era mecânico. Se fosse mecânico, ele não teria colocado a vida dele em risco dessa forma. Era de verdade, era sincero. E ele fazia questão, né, de colocar a janela dele, de abrir a janela dele e se voltar para Jerusalém. E eu vejo como uma forma espiritual. Ele estava na Babilônia, certo? Ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava lá em Jerusalém. Amém? A mente dele estava lá em Jerusalém. O desejo dele era estar em Jerusalém, que era a terra natal dele. Era a terra onde ele queria estar. Mas ele não podia, ele estava exilado. Mas o coração dele estava lá. E é o que nós devemos fazer. Nós estamos aqui nessa terra, mas a nossa janela tem que estar para o alto, amém? A nossa janela tem que estar aberta para o céu, porque nós somos estrangeiros aqui nessa terra, da mesma forma que Daniel era estrangeiro lá na Babilônia. Amém? Nós não somos dessa terra, como o Senhor Jesus ele disse, que nós não somos desse mundo. Então não devemos nos ligar de forma tão ferrenha aqui às coisas desse mundo. Devemos nos ligar para as coisas do céu e mandar essa ligação para o alto, nos ligar com as coisas do alto. É o que o Senhor requer de nós. Amém, Jesus? Glória a Deus. E o nosso canal principal é o quê? É a oração. Qual é o nosso principal canal entre Deus e nós? É a oração. É onde que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a orar, nos ensina a nos conectar, nos ensina a nos ligar com Ele através da oração. E amados, eu vou te ser sincero, um crente que não tem vida de oração é um crente com defeito. Não pode. Ele não tem como. Porque como eu posso dizer que sou crente se eu não tenho conexão com meu Pai, com meu Senhor, aquele que deu a vida por mim, que morreu na cruz por mim? Mas, como eu falei a respeito de Daniel, não que seja uma coisa mecânica, mas que o Espírito Santo venha gerar em nós um prazer, algo que seja sincero e verdadeiro, de estar na presença do Senhor com todo o nosso coração. Glória a Deus.
Às vezes a gente olha alguém, né? Às vezes a gente olha uma pessoa fervorosa na presença do Senhor, uma mulher, um homem de oração, e você olha e pensa, ai, como eu queria ser assim, né? Mas isso é possível para todos nós. Você não precisa ter um estereótipo para ser um homem ou uma mulher de oração. Você só precisa orar para ser uma mulher de oração. Deus vai te dar, cada vez que você se colocar ali no teu quarto, fechar a tua porta, se colocar em reclusão ali para estar com o Senhor vai a cada dia te dando mais prazer de estar à tua presença, mais prazer de estar buscando a face do Senhor. Amados, é gostoso estar com Deus. É igual quando foi Zaqueu, né, que diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, né? E é gostoso. É gostoso, como eu estou falando de prazer, e é prazeroso mesmo. Alimenta a nossa alma. Por que o Senhor Jesus diz que nós nem só de pão viverá o homem? Porque nós precisamos estar conectados com Ele. Porque não tem como nós vivermos sem ter esse alimento para a nossa alma, sem ter essa palavra na nossa mente, no nosso coração. É o que preenche o nosso viver. É como eu falei, o crente que não ora, ele está vazio. O crente que não ora, ele não sente a presença de Deus. O crente que não ora, ele tem algo errado. Ele está com defeito, porque ele não sente mais desejo. Então, se existe alguém assim, aqui é onde nós devemos, a palavra ela nos confronta. A palavra ela vem e exorta, traz a gente, para nós, o nosso erro. E nos mostra uma forma de nos consertar. E é o que hoje a palavra de Deus está falando aqui nessa noite. Que o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter uma vida de oração. É o que Ele requer de nós, é o que Ele quer que nós venhamos a fazer. Amém? Daniel, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Quem era o Deus de Daniel? Era o grande eu sou. Quem é o nosso Deus? É o mesmo grande eu sou. É o mesmo Deus de Daniel. Então, mesmo que sejamos um estadista, como ele era lá, como era Daniel lá na Babilônia, ele era uma pessoa de autoridade, ele era uma pessoa que estava abaixo do rei, ele estava junto com o rei. Então, quer dizer, se você parar para analisar, humanamente falando, não precisava Daniel ser um homem de oração. Afinal de contas, ele já estava num patamar muito bom, humanamente falando, e tudo. E não, a vida espiritual de Daniel era mais importante. Não importando qual status, qual a posição social que nós venhamos estar, o quanto de dinheiro temos ou não, não importa. Como está a nossa vida aqui nesse mundo? O que importa é que nós devemos valorizar aquilo que tem o real valor. O problema nosso é que muitas das vezes nós damos mais valor àquilo que não tem valor do que àquilo que tem que ser valorizado. Vale muito mais a pena eu estar tendo uma hora e meia com o Senhor do que eu estar uma hora e meia diante da internet. Vale muito mais a pena estar na presença do Senhor, ouvindo um louvor, ou fazendo alguma coisa ligada, lendo a palavra, orando, falando com Deus, ouvindo uma pregação na televisão. São várias formas da gente se ligar com Deus. A gente pode botar uma pregação, a gente pode botar o louvor e louvar de verdade, porque às vezes a gente só canta e não louva, né? A gente pode orar de coração, e a gente pode jejuar, são várias coisas que a gente pode fazer durante o nosso dia, mas a gente não faz, amado. A gente não faz nada. Essa que é a verdade. E aí, quando aperta a situação, a gente vai querer orar. Aí a gente vai querer buscar, aí a gente vai querer orar. Aí parece que a gente não é servo de Deus. Parece que a gente faz igual o ímpio. O ímpio, muitas das vezes, o ímpio, ou aquela pessoa, né, que está longe da presença de Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus,
Ele faz muitas vezes isso. Quando a situação da vida aperta, ele vai correr, pedir socorro. Quando o negócio melhora, ele volta para as práticas antigas dele. E a nossa vida não pode ser assim. O Senhor requer mais de nós. O Senhor nos ama e Ele quer que nós venhamos também a demonstrar o nosso amor para com Ele, através do relacionamento. Amém? Nós somos relaxados, nós somos indisciplinados, não damos muitas das vezes a mínima. Essa que é a verdade. E nós não gostamos quando somos confrontados, nós não gostamos quando somos exortados e somos confrontados na palavra. É na palavra que somos confrontados. Porque como eu estou falando, a espada ela corta dos dois lados. E é isso mesmo. Será que eu realmente sou uma mulher de oração? Será que você realmente é uma mulher de oração? Será que você pode? Será que se você estivesse nessa situação que Daniel estava, você também seria livrado dos leões? Igual Daniel foi? Ou você seria comido? Não sei. Porque olha só o que Daniel, quando o leão não comeu ele falou algo que foi tremendo. É lá no versículo 21. Bota lá. Vai, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Mas Deus, ele viu inocência diante de Daniel, porque Daniel tinha um relacionamento. O pastor citou um pedaço do texto que o anjo chegou para Daniel e falou: meu servo muito amado, desde o primeiro dia em que você se colocou diante do Senhor, eu vim, mas o príncipe da Pérsia me impediu. E aí nós vemos Daniel orando mais uma vez. Isso aqui já é mais à frente. Quando Daniel ele faz esses 21 dias de jejum, é mais à frente, a oração de Daniel, 70 semanas. E quando Deus ele fala, é mais à frente. Então, o que acontece? O anjo fala: Daniel, homem muito amado. Daniel era conhecido de Deus, conhecido nos céus, porque ele tinha relacionamento e ele era muito amado. Glória a Deus por isso. Muitas das vezes a gente, como eu falei, de estar no aperto, a gente quer fazer, quantas vezes já foi feito, alguém já fez os 21 dias da oração de Daniel. Mas e a vida de Daniel? Daniel não tinha só 21 dias de oração, não, amado. Daniel orava, era direto. Ele orou 21 dias por um propósito, por uma situação, porque existia ali uma questão que precisava ser resolvida, uma questão da libertação do povo de Israel, coisa muito tremenda mais à frente, coisa que talvez ainda nem se cumpriu ainda nos tempos, que está falando das 70 semanas de Daniel, questões de escatologia que talvez nem tenha se cumprido ainda. E ali era um propósito muito tremendo, mas ele era um homem de oração. E o próprio rei Dario, ele falou, gente, olha só, o rei Dario, quando ele viu que ele fez besteira, ele se perturbou, ele se sentiu mal, porque ele viu que ele estava fazendo algo contra uma pessoa que não merecia. Então ele não comeu a noite toda, ainda tentou livrar Daniel da cova, mas não teve jeito, porque como foi falado, a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. E quando ele amanhece o dia e ele vai e ele fala, ele vai já assim, mas já existia uma certa fé dentro do coração do rei Dario, porque eu creio, porque o rei Dario tinha relacionamento assim de perto com Daniel, ele conhecia quem Daniel era. Tanto por causa das palavras, nós vemos isso, da palavra do rei Dario. E ele fala, chegando, 20, volta um pouquinho, 20. E ele fala, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele estava meio assim, será
será? E ele disse, o Daniel disse, servo do Deus vivo, e disse o rei a Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, olha só, amados, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então assim, olha só o testemunho de Daniel. Daniel, ele era um homem de Deus. E todos os que o cercavam percebiam que ele era um homem de oração, um homem de Deus. A ponto daqueles que o odiavam só conseguiram pegar ele de alguma forma na sua fé. E o rei, ele falou e percebeu que Daniel buscava ao Senhor continuamente. E esse testemunho de Daniel já gerou fé no coração de Dario. Dario, ele ficou comovido e falou, meu Deus, eu fiz besteira, eu vou matar um homem que não tem merecimento de morrer. Ele não conseguiu comer, ele passou a noite em claro, ele tentou salvar Daniel e ele falou, será que esse Deus de Daniel, será que ele vai ser capaz de livrá-lo? Você vê que ele vai meio triste, mas ele vai com aquela expectativa. Amados, eu chorei, porque assim, é muito lindo isso aqui. Quando vê no próximo, porque a gente vê a força da palavra. Aí ele fala, Daniel fala, você tenta imaginar entrar na história. E aí tá ali o rei Dario com aquela sensação, aquele medo de ver Daniel já lá estraçalhado, ou nem ver, né? Só ver o sangue. Ele chega, mas ele... Porque parando para analisar, não existia possibilidade nem do rei fazer essa pergunta. Porque era óbvio que os leões iam comer Daniel. Era óbvio, sabe? Mas aí é onde a gente fala. O testemunho de Daniel gerou fé no coração dele, do rei. Ele, como ele não conhecia na profundidade, então ele tinha dúvida. E aí foi algo tremendo. Então Daniel respondeu. É muito tremendo. Ó rei, vive para sempre. Vai, Cláudio. Você imagina o espanto do homem quando ele ouviu a voz de Daniel. Né? Você imagina as pessoas chorando, o Daniel chorando, o rei Dario chorando, né? Aquela gente, que coisa, o que aconteceu aqui? Como isso é possível? Como isso é possível? E ele vem e fala, imagina a emoção de Daniel, imagina como Daniel devia estar ali tocado, e maravilhado, impressionado, glorificando ao nome do Senhor e chorando ali, falando para o rei, rei Dario, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele falou, meu rei, o Senhor operou um grande milagre nessa noite, o Senhor operou um grande milagre durante essa madrugada, eu vi o poder de Deus operando na minha vida nessa madrugada. Algo sobrenatural aconteceu. Não foi algo simples. A gente passa por essa passagem como se fosse algo tranquilo. Não, amados. Eu estava conversando com o Cláudio, eu falei, o que será que aconteceu? Deus tirou o furor do leão. Deus tirou a fome do leão. Sabe? Algo aconteceu. A gente vê às vezes nas ilustrações dos livrinhos de criança, né, do anjo lá segurando a boca do leão. Amados, humanamente falando é impossível. Humanamente falando, sem chance para Daniel. É muito poder de Deus, falar a verdade. É impressionante, né? É sobrenatural de Deus mesmo. E quem não se impactaria com algo como esse? Quem não? Quem não passaria por uma situação dessa e passaria batido e não ficaria impactado? E aí, o Daniel ainda falou algo com relação ao rei, porque o rei, acredito que estava se sentindo culpado, já deveria ter feito várias orações, pedindo ao Senhor perdão por ter enviado
o Daniel para a cova, e você vê que, e aí Daniel já acalma também o coração do rei, e fala: calma, rei, o Senhor também não achou culpa no Senhor, o Senhor não achou, foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E é tremendo, né? Aí nós vemos como o poder de Deus, como eu falei aqui anteriormente, a gente vai para o secreto, vai para o nosso quarto, fecha a porta, abre a janela para o céu, como Daniel fez, abriu a janela para Jerusalém, mas o milagre ele vem e repercute de uma forma pública. Olha só o que aconteceu. Aquilo foi tão impactante na vida do rei Dario, tão forte, tão impactante. E como eu falei, para quem não seria? Para quem não seria? Para quem? Você vê algo, o que aconteceu. Então, passa aí, o 24. Ele mandou, né, para que os que tramaram contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. E aí não teve jeito, porque o poder de Deus ali, a natureza do leão já tinha voltado. E humanamente falando, nós sabemos que é impossível uma pessoa estar junto com o leão dentro de um recinto. Não, que ele diz leões. E sobreviver é humanamente impossível. E aí está dizendo na palavra de Deus que eles nem chegaram no fundo, que os leões esmigalharam todos os seus ossos. Aí você imagina o terror, que não foi os gritos, né? Aquela coisa toda. Mas o rei Dario, ele percebeu que eles tinham, foi a sentença. Vai, 25 para a gente terminar. Porque o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado, amado. Quando a gente tem uma vida de oração, o nome do Senhor, ele é glorificado. Você pode ter certeza disso. O nome do Senhor, ele é exaltado. Em todo canto que você passar, as pessoas elas vão reconhecer a glória de Deus na tua vida. E foi o que aconteceu. O rei Dario, ele ficou tão impactado com o que aconteceu, que ele se converteu. Ele virou também um servo do Senhor. Então ele falou, o rei Dario escreveu: a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. 26. Com isso eu faço um decreto. Quer dizer, ele tinha feito um decreto anterior e totalmente ali, de certa forma, como é que eu posso dizer? Coagido, né, pelas pessoas que estavam contra Daniel. Agora não, agora ele fez um decreto, ele mesmo ele fez. E ele fez ali ele fez ali naquela emoção, ele fez ali no auge ali daquela situação que aconteceu. E ele foi lá e ele fez um decreto. E um decreto tremendo, ele falou: pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Israel, de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. E permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído. E o seu domínio durará até o fim. Amém. Ele reconheceu que não havia nenhum outro Deus além do nosso Deus, além do Deus de Daniel. Passa o próximo. E ele fala: eu vi com os meus olhos que ele livra e ele salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém, glória a Deus. Foi algo muito impactante na vida do rei Dario. Ele foi tremendamente impactado pelo milagre que ele viu. Mas, amados, essa cova dos leões que Daniel, ele viveu, e ele só foi livrado por causa da vida de oração que ele tinha antes. E hoje nós vivemos cova dos leões, sim.
E esse reflexo na nossa luta, no nosso dia a dia, vai acontecer de acordo com como será, de como está sendo o nosso secreto, de como está sendo o nosso quarto. Será que a porta do nosso quarto está sendo fechada e as janelas do céu sendo abertas para o céu, perdão? Porque isso vai refletir na nossa vida. Amém? Que venhamos aprender com Daniel a ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? Uma mulher e um homem de oração. Vamos orar então? Já que estamos falando, vamos botar em prática. Amém? Em nome de Jesus. Quem trouxe o joelho aí? Fala igual pastor. Quem trouxe o joelho para... Glória a Deus. Aleluia. Essa é a oração da família, amados. Mas nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Viver com Deus para depois fazer as nossas petições. Solta aí, amado, amor. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossa vida diante de Ti. Tomamos a nossa vida, Senhor. E colocamos diante de Ti nessa noite. E o Senhor sabe, Pai, o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos mudar. Nos ajuda, Senhor, a tomar, Senhor, a experiência e o exemplo de Daniel para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ser como esse homem que tinha prazer em estar na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, sentir esse prazer. Se existe alguém aqui que não tem tido prazer, Senhor, de estar diante de Ti, diante do Teu altar, diante, Senhor, de Ti, na Tua face. Renova, Deus, o desejo. Renova, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o desejo, o prazer, a vontade de estar na Tua presença. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Como viver essa vida que nós vivemos aqui nessa terra sem estar ligados contigo? Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Não podemos nos esvaziar. Nós precisamos, ao contrário, nos encher de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa oração venha a ser uma oração sincera, uma oração de adoração, uma oração verdadeira, uma oração de amor, de carinho, de dedicação. Que nós venhamos a buscar a Tua face não só quando precisamos, mas que venhamos ter desejo de estar na Tua presença, porque Te amamos. Porque Te amamos, Senhor. Hoje o mundo comemora a crucificação de Cristo. Hoje o mundo fala a respeito do sacrifício que o Senhor fez ali naquela cruz do Calvário. Oh Deus, que nós venhamos a ter essa convicção de que verdadeiramente o Senhor morreu por nós ali naquela cruz do Calvário. E que não seja só numa sexta-feira de comemoração chamada Santa, não. Mas que nós venhamos nos ligar contigo todos os dias enquanto estivermos aqui nessa terra. Que o nosso prazer venha estar na Tua presença, de estar na Tua casa, conforme o salmista ele diz que o desejo dele é estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Oh Deus, que nós venhamos a ter esse desejo. Tira, Senhor, aquilo que é mecânico. Tira, Senhor, aquilo, Senhor, que é robotizado, que é religião. Tira toda a religiosidade, que seja de verdade, que seja sincero. Porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor não quer vãs repetições. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer vãs repetições. O Senhor quer que nós venhamos a nos aproximar de Ti, para Te amar, para estar perto do Senhor, para sentir a Tua presença, para ser um servo de Deus de verdade.
Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ser como Daniel. Nos ajuda a ser como Daniel, Senhor. Porque quando nós formos como Daniel, essa nossa vida de oração vai refletir na nossa família. Essa vida de oração vai refletir lá no nosso trabalho. Essa vida de oração vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Oh Deus, é o que nós precisamos. Não te buscar só em prol da nossa família, não. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos a estar na tua presença de coração. E isso vai refletir, eu creio, da mesma forma que o teu poder foi refletido publicamente na vida de Daniel. O teu poder vai ser refletido publicamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Coisa linda, diz eu creio. Em nome de Jesus, Senhor. As mãos. Aleluias. Pastor. Eu creio sim. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva. Incenso misturado à oração. Quando o anjo descer, a trombeta vai tocar e Deus vai mover os céus. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Amém, amados. Glória a Deus. Amém, amados. Que a nossa oração venha a se ter. Tem uma ministração que eu já ouvi, que chama-se oração como estilo de vida. É isso que a gente tem que ter. Tem que ter um estilo de vida de oração. Orar em todo o tempo. Meditar na palavra em todo o tempo. Sentir desejo, prazer, vontade de estar na presença de Deus, porque Ele é maravilhoso. Amém? Ele é tremendo, né? É gostoso estar na presença dEle. É bom, né? É muito bom chorar. Às vezes a gente está seco, não consegue nem chorar, não consegue nem derramar uma lágrima.
né? É tão gostoso a gente chorar na presença do Senhor, se derramar, abrir o coração, chorar mesmo. É tão bom. Amém, né? Vamos orar então para encerrar. O pastor não quer vir aqui encerrar? Amém. Quer que eu termine? Como é que... Amém. Então vamos nos colocar em pé só para encerrar. Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz. A tua palavra, ela nunca volta vazia. Obrigada, Jesus, pelo alimento dessa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor alimenta as nossas almas. Obrigada, Senhor, que o teu povo venha sair daqui alimentado, cheio da tua presença. Em nome de Jesus, que nós venhamos a praticar a tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, a ser como Daniel. Ter prazer na tua presença, meu Pai. E quem ainda não sente esse prazer, venha buscar ter esse prazer. Porque aquele que pede ao Senhor, Ele dá. Ele dá. Em nome de Jesus, nos leva em paz para os nossos lares, em segurança, debaixo das tuas asas. Nos dá um final de semana abençoado na tua presença. E que venhamos, Senhor, continuar meditando na tua palavra, que o teu Espírito Santo continue a ministrar nos nossos corações, nessa madrugada, amanhã, e que venhamos estar na tua presença em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.